Olá, estamos de volta ao nosso bate-papo sobre quadrinhos, livros, revistas, o universo da leitura em geral. Hoje eu quero falar sobre um personagem que ele foi criado em 2013. Olha só, relativamente novo, né? 12 anos de criação desse personagem. Logo no primeiro arco de histórias, ele se torna um dos maiores vilões da Marvel. Principalmente no que se refere ao poderoso Thor. Eu estou falando do Gorr, o carniceiro dos deuses. Olha só, a estreia dele, como eu falei, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil foi em 2013. Aqui chegou em novembro, né, desse ano, nessa revista aqui, ó, o lançamento dessa revista aqui, ó, Homem de Ferro e Thor 1. E aqui já apresenta a saga, né, o arco de histórias, o carniceiro dos deuses. O Thor, ele começa a descobrir vários deuses que foram assassinados. E aí começa a investigação dele, ele percebe que alguma coisa está errada. Muitos deuses que eram considerados desaparecidos, na verdade, já estavam mortos há muito tempo. E o legal dessa história é que ela se passa em 3 épocas. Então a gente vê um Thor jovem, né, lutando ao lado dos Vikings, onde foi o primeiro encontro dele com o Gorr. E o Thor do presente, né, o atual Vingador, né, e o Thor do futuro, onde ele já se tornou o Pai Supremo, ele assumiu o lugar do Odin. Então, muito legal. Tem toda o suspense. Vários deuses começam a aparecer mortos e até então não se sabe. E daí tem um pouco de aventura do passado, a investigação no presente, o desenrolar de toda a trama no futuro. E é claro, olha aqui a versão do Thor aqui, ó. Ficou idêntico ao pai dele, né? É claro que depois, com o decorrer da trama, as 3 versões do Thor vão se unir. Olha só que bacana, porque aí temos 3 Thors lutando lado a lado contra esse poderoso vilão, né? O Gorr. Então, essa edição aqui, a número 5, traz inclusive a origem do Gorr, né? Eles tentam explicar o porquê dele sair matando os deuses, né? O ódio que ele sente por essas divindades, né? Que essas personalidades que se autodeclaram deuses, e ele realmente vai cometer muito assassinato, vai dar muito trabalho pros deuses do trovão. Então é bem bacana, assim. Inclusive a gente vê a discussão, né, entre a versão jovem, a versão, né, já idosa do Thor, a versão mais nova ainda. Então a gente vê bem assim o contraste das personalidades do personagem, como foi mudando ao longo dos tempos. E claro que depois, assim, muito trabalho mesmo, vai ter um desfecho memorável essa saga. Ela foi publicada aqui nos 10 primeiros números dessa revista, Homem de Ferro e Thor. Aqui já é o finalzinho mesmo. Eu não vou, é claro, revelar como aconteceu, o porquê do ódio desse Gorr, né, desse grande personagem, o final, né, que são 2 arcos, né, o Carniceiro dos Deuses e a Bomba Divina. Mas é muito boa essa minissérie, essa saga. Então vale a pena você correr atrás. Muito emocionante mesmo. Ela foi escrita, né, pelo genial Jason Aaron. E, cara, é assim, ó, o personagem foi criado para esse arco de histórias e ele se tornou importantíssimo na saga do Thor. Então, hoje é considerado um dos grandes vilões, né, de tudo que ele fez de mal. Então, ele é um dos piores vilões da Marvel. E é legal, assim, porque nem todo personagem que foi criado lá na década de 60, 70, né, alcançou tamanho status, né? Então o Gorr realmente vale a pena você pesquisar. Nessa Homem de Ferro e Thor, nessa revista aqui, ainda tem o arco, né, que do Homem de Ferro, as histórias do Homem de Ferro, as primeiras edições, ele vai atrás do segredo daquela armadura dele, da Extremis, que daí cai nas mãos de vilões. Depois ele vai para o espaço, também tem histórias legais. Tem também, claro, os Jovens Vingadores, né, que para mim são um dos piores personagens que já foi criado, por um dos piores grupos, mas são histórias horríveis. Não gosto dos Jovens Vingadores, mas estão aqui também. Enfim, deve ter algum fã que goste.
Ela dura, essa edição, essa revista aqui, ela dura até o número 17. Ela se encerra nessa edição aqui, ó, e com outras histórias, outros arcos, né, do Homem de Ferro, do Thor e dos Jovens Vingadores. Mas para você que procura um arco de histórias, né, que muita ação, muito suspense, muito bem desenhada, magistralmente desenhada, cara, procura essas edições aqui. Saiu um encadernado também, depois, posteriormente, pela Panini também, né, reunindo algumas primeiras histórias, mas o arco completo são dessas 10 primeiras de Homem de Ferro e Thor. Pode ler, acredito que você vai ficar pasmo. É uma história bem emocionante mesmo, bem adulta. Vale a pena a leitura desta saga, principalmente do Thor, né? O Homem de Ferro tem as histórias boas também dele ali, mas o contraste é gritante. Foi muito bem desenhada, muito bem escrita. Então essa é a dica de hoje. Gorr, o Carniceiro dos Deuses, que veio para ficar no panteão de grandes vilões Marvel. Valeu, pessoal, a gente se encontra no próximo vídeo e até lá fiquem todos com Deus. Um grande abraço a todos, valeu!